Olá, moçada, tudo bem? Hoje nós realizaremos exercícios e aplicações de lei de Newton. Vamos começar? Primeira questão diz o seguinte: um corpo com massa m sofre a ação de duas forças, F1 e F2, como mostra a figura 27. Se m é igual a 5,2 kg, F1 3,7 N e F2 4,3 N, ache o vetor aceleração do corpo. Vamos lá resolver. Muito bem. Questão simples de aplicação das leis de Newton. E eu poderia fazer a seguinte modificação. Essa modificação foi feita por mim para entendermos que eu poderia, desse mesmo enunciado, elaborar mais dois itens para nós resolvermos. Tá? Então, é a mesma situação em que o corpo está sujeito a duas forças, F1 e F2, F1 3,7, F2 4,3 e a mesma massa. No entanto, eu estou acrescentando aqui duas situações. Na situação A, o corpo ele está sujeito a duas forças, né, as mesmas duas forças. Essa força, elas são forças horizontais, mesma direção em sentidos opostos. Aqui em B, estão na mesma direção horizontal, no mesmo sentido para a direita. E o item C, que é o item da questão propriamente dita, né, como está no livro, tá certo? Então, nessa primeira situação, vamos analisar essa primeira situação em que as forças elas são horizontais e elas têm mesma direção em sentidos contrários. Tá? Então, o corpo ele vai estar sujeito a duas forças, a força F1 e a força F2. E vejam que essa força, esse par de forças aqui, não tem como ter nenhuma componente vertical, elas são totalmente horizontais. Mesmo assim, eu posso vir aqui e fazer as seguintes considerações. Imagine que seja sobre um plano XY, a força apontada para a direita seriam valores positivos, né? Apontado para a direita, valores positivos. Apontado para cima, verticalmente para cima, também valores positivos. O contrário disso seria negativo, ou seja, força apontada para a esquerda, negativo, forças apontadas para baixo, também negativo. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu tenho um par de forças, a minha força resultante, ela será a soma vetorial de F1 mais a força F2. Tudo bem? Isso aqui, como a força resultante, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Então, sempre que nós encontramos a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Por isso, hoje nós estamos trabalhando com aplicações da lei de Newton. Essa é a segunda lei de Newton. Tá? Então, sempre que nós encontramos a força resultante, nesse caso, que vai ser a soma de F1 mais F2, será massa vezes a aceleração. Tudo bem? Mas, Rodrigo, essa soma aqui, o F2 está apontado na outra direção. Né? Não deixa de ser uma soma. Mas a minha força resultante, ela vai ser a força F1, né? Eu poderia botar mais o negativo da outra, ou eu posso simplesmente colocar menos F2. Tá? Isso porque F2 está na direção para valores negativos, ou seja, para a esquerda. Muito bem. Então, F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos, então, os valores, tá? Deixa eu olhar aqui os valores. F1 tem valor de 3,7 newtons, né? Vamos colocar a unidade. F2, 4,3 newtons, igual a massa do objeto, que vale 5,2 kg, vezes a aceleração. Muito bem. Em cada um dos itens, esse aqui é o item A, ele quer saber o valor da aceleração. Então, o problema da questão é encontrar o valor dessa aceleração. Muito bem, vejam que nós já armamos aqui o nosso problema. Basta que nós isolemos A, 3,7 menos 4,3. Isso aí que vai dar menos 0,6 newtons, dividido por 5,2 kg, que é a massa. Né? Então, a massa passa dividindo em quilogramas. Tá? E aqui nós vamos chegar ao resultado de, deixa eu fazer aqui a conta, menos, né? 0,11
metros por segundo ao quadrado. Muito bem, esse é o item A. Encontramos que a aceleração ela vale 0,11 metros por segundo ao quadrado, menos 0,11. Significa que a aceleração aqui, no nosso caso, ela vai ter uma direção para a esquerda, né? Ou seja, faz todo sentido, já que a força F2 é maior do que a F1. Logo, o corpo ele vai ter um deslocamento direcionado para a esquerda. Tudo bem? Então, o primeiro caso resolvido. No item B, nós temos que o objeto ele está sujeito às mesmas forças, no entanto, elas têm a mesma direção, mesmo sentido. Tá? F1 e F2 agora têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, simples assim, mais uma vez a força resultante será a soma vetorial F1 e F2, tá? E aí, massa vezes a aceleração. Tudo bem? Não dúvida, Rodrigo, se eu quisesse escrever aqui em termos de vetores, em termos lá dos meus vetores unitários, né? A questão anterior, como é que ele ficaria? Vejam que aqui a direção ela vai estar na horizontal, né, no sentido negativo. Então, para representação em vetores unitários, eu teria menos 0,11 na direção I chapéu. Significa que é na direção do eixo X, né, com o valor negativo, tá bom? Então, isso aqui, caso você queira o módulo, né, o módulo aqui seria o 0,11, a direção negativa do eixo X. Continuando aqui o item B, F1 mais F2, F1 3,7 newtons, F2 4,3 newtons, igual a massa que vale 5,2 vezes A. Tá? Então vejam aqui que a aceleração será, aqui vai dar 1,8 newtons dividido por 5,2, tá? Quilogramas, 5,2 quilogramas. Isso aqui vai me dar uma aceleração de 8 dividido por 5, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Muito bem? Vejam aqui, o valor é positivo da aceleração, significa que ela vai estar apontada para a direita. Em termos lá dos vetores unitários, meu vetor aceleração, ele vai estar apontado para a direita, com intensidade de 1,6 na direção I chapéu, positivo, tá? Esqueci de colocar aqui a unidade. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, tá? A forma que nós vemos nos livros, geralmente está escrito assim, ó, 1,6 metro por segundo ao quadrado na direção I chapéu. Fica assim, tá? Aqui do mesmo jeito, aqui fica entre parênteses, tá bom? Entre parênteses a intensidade e a direção do vetor fica para fora do parênteses. Muito bem, item B resolvido. Vamos ao item C. O item C é o item propriamente dito, que nós lemos anteriormente no início da questão. A situação é a seguinte. As forças são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre elas. A força F1 apontada para cima, verticalmente para cima, no eixo Y. Força F2 horizontal para a direita. E aí ele quer saber a força resultante. Não, perdão, ele quer saber a aceleração, né? Quer saber a aceleração. Muito bem. Então, mais uma vez, teremos que a força resultante será igual a F1 mais F2, né? Escrevendo aqui os vetores, massa vezes a aceleração. Tudo bem? Na questão anterior,
eu esqueci de colocar aqui os vetores na aceleração. Coloquem aí, tá? É só uma questão de estética. Aqui aceleração e aqui aceleração, tá? Esqueci de colocar o vetor em A, mas não está errado a resolução não. Muito bem. Temos aqui a aceleração, forças. Ele quer saber a aceleração, vetor aceleração. Muito bem, força. F1 mais força F2 dividido aqui pela massa. Tudo bem? Então vejam o seguinte. A minha força F1, a força F1, ela é uma força verticalmente para cima, tá? Ela tem uma componente, vai ter uma componente no eixo Y, e o F2 vai ter uma componente no eixo X, já que ela é totalmente do eixo X, tá? Vejam, né, que eu posso colocar aqui para poder servir de referência, X e Y. Então, a minha força F1, que tem valor de 3,7, ela vale 3,7 newtons, né, na direção J, mais o 4,3 newtons na direção I, chapéu, dividido pela massa 5,2. Então veja, F1, 3,7 newtons na direção J e F2, 4,3 newtons na direção I. Tudo bem? Então só organizando para ficar bonitinho, minha aceleração, ela será igual. Fazendo aqui as divisões, teremos o seguinte, 4,3 dividido por 5,2, eu terei aqui 0,82 metros por segundo ao quadrado na direção I chapéu. Foi a primeira divisão que eu fiz aqui, mais a segunda divisão agora, que é o valor de 3,7 por 5,2. 3,7 dividido por 5,2, 0,71 metros por segundo ao quadrado na direção J chapéu. Então vejam que aqui eu tenho o meu vetor aceleração. O meu vetor aceleração. Tá? É o que a questão pede. Mas, Rodrigo, se eu quiser saber o módulo desse vetor, o módulo de A, né, o módulo do vetor A seria somente o A, a intensidade de A, seria então a raiz quadrada de 0,82 ao quadrado mais 0,71 ao quadrado, tá? Isso aqui dá igual, e aí, fazendo as continhas, aproximadamente 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Esse é o valor em módulo. E aqui o valor dos vetores. Ok, vamos para a próxima. Segunda questão. Um bloco de 5,1 kg é puxado ao longo de uma superfície sem atrito por uma corda que exerce uma força P igual a 12 newtons e faz um ângulo θ igual a 25 graus acima da horizontal, como mostra a figura. Item A. Qual a aceleração do bloco? B. A força P é lentamente aumentada. Qual o valor de P logo antes de o bloco ser levantado da superfície? E C. Qual a aceleração do bloco no exato momento em que ela é levantada e perde contato com a superfície? Muito bem. A segunda questão fala de um bloco, então, que ele é puxado por uma força, essa força na qual forma um ângulo θ com a horizontal. Então, seja que o bloco puxado aqui pela força, eles chamam de força P, né? Segunda questão. E essa força, ela forma um certo ângulo, vou chamar aqui de θ. Esse bloco tem uma massa m. A questão diz também que não há situação de atrito, não existe força de atrito aqui entre o bloco e a superfície. Muito bem. As informações dadas pela questão são de que a massa vale 5,1 kg. Diz que essa força P ela tem valor de 12 newtons,
o valor do ângulo que forma com a horizontal, 25 graus. Além disso, nenhuma outra informação é dada, a não ser que não há força de atrito. E então, o item A da questão, ela pede a aceleração do bloco. Item A aceleração do bloco. Vejam que, à medida que o bloco é puxado pela força P, ele vai se deslocar nessa direção direita, na direção horizontal para a direita. Né? Vejam que não há movimento na vertical, não há movimento devido à força peso. Agora ele colocou P aqui, tá? Mas aqui vou colocar peso, nem a força normal, tá? Não há movimento na vertical. O movimento que existe é para a direita, então a aceleração é horizontal para a direita. Então a força resultante, ela é uma força que ela aponta para a direita e ela existe devido à projeção dessa força P. Essa projeção aqui, ela está relacionada com o eixo, com o ângulo θ, da seguinte forma. Essa componente Px aqui da força é que vai ser a força resultante. Tá? A força resultante vai ser a própria componente Px, que é esse vetor horizontal, que vai fazer com que ele se desloque para a direita. Tudo bem? Essa força Px, por sua vez, quem é Px? A componente Px é a força peso vezes o cosseno do ângulo θ. Vejam que se eu analisar simplesmente o cosseno de θ, o cosseno de θ é cateto adjacente, que é essa força Px que eu estou chamando, sobre a hipotenusa, que é a força P. Tá? Então, Px, fazendo aqui meio pelos extremos, Px vai ser P cosseno. Então, Px será a minha força resultante, que será escrita como P cosseno de θ, isso igual a massa vezes a aceleração. Tá? O P cosseno é minha força resultante. Tudo bem? Por isso, ela é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Muito bem. A força P é dado, tem valor de 12 newtons. Então, vamos lá. 12 newtons vezes o cosseno do ângulo, que é 25 graus, igual a massa, 5,1, vezes a aceleração. Então, a aceleração do objeto será 12 vezes cosseno de 25 graus dividido por 5,1. A aceleração terá valor aproximado de 2,1 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então vejam que a força resultante eu encontrei a partir da componente horizontal Fx. Então a minha força resultante é essa componente aqui, né, Px. Tudo bem? Encontramos a aceleração. Item A. Vamos então para o item B. Ele quer saber, a força P ela é lentamente aumentada. Qual o valor de P logo antes do bloco ser levantado da superfície? Então vejam o seguinte, o bloco ele está sujeito a essa força P. Essa força P, gente, ela é composta de duas componentes. Né? Existe uma componente vertical para cima, né, que seria a minha PY, existe a componente Px. Tá? A componente Px, ela realiza... Perdão, moçada. Deixa eu explicar de novo aqui. Desculpa. A força P, ela tem duas componentes, uma vertical PY, uma horizontal Px. Essa horizontal Px, nós vimos que ela foi a força responsável pelo movimento do objeto, né? A força resultante, força Px. Só que à medida que o meu P ele aumenta, né? A sua intensidade aumenta, o meu PY ele também vai aumentar. Tudo bem? Ele vai aumentar. Nós sabemos que o corpo, sobre a superfície, nós temos a força peso
e nós temos a força normal. Tá? Força peso e força normal. O que é que acontece? À medida que P aumenta, ou seja, à medida que P aumenta, a sua componente PY ela também aumenta. Tá certo? Ela também vai aumentar. No instante em que o bloco ele se desprende da superfície, o bloco deixa de estar em contato com a superfície. E aí, nesse momento, a força normal ela deixa de atuar. Então, a princípio, nós vemos o seguinte, ó, vejam que eu tenho verticalmente para cima, eu tenho a força normal, eu tenho essa componente PY, e para baixo nós temos a componente peso, né? Que nós sabemos que é a massa vezes a gravidade. Então, olha só. A soma das forças aqui, né, para encontrarmos a força resultante, a força resultante será a força normal, certo? Mais, na mesma direção, a força PY, menos o peso, porque está apontada para baixo, valor negativo, menos m vezes g. Tudo bem? Essa é a força resultante. Assim, nós podemos escrever aqui a força resultante, eu vou escrever esse termo, normal, mais, vou colocar em módulo, vou tirar aqui os símbolos de vetores, mais PY menos mg, isso aqui é a minha força resultante, né? Igual a massa vezes a aceleração. Tá? Isso aqui é a força resultante. Força peso apontada para baixo, por isso que está com o termo negativo. PY é a componente da força P vertical para cima. Normal é a resposta da superfície. Agora vejam que no momento em que ele se desprende, né? Então quando ele é levantado, no momento em que ele é levantado, o que é que acontece? A força normal ela deixa de atuar. A força normal não vai atuar assim. Assim, essa equação ela se torna simplesmente a componente PY menos mg igual a massa vezes a aceleração. Tá? Só que PY, né, vejam que eu tenho um ângulo θ aqui. A minha componente PY é o P seno de θ. Né? Então, PY é o P vezes o seno de θ. Menos mg, massa vezes a aceleração. Tá? Massa vezes a aceleração. Então, temos que fazer a seguinte análise. Como nós estamos analisando um movimento, né, no qual ele está sendo levantado, se nós analisarmos isso aqui como sendo no eixo Y, né, em Y, vamos colocar assim, em Y, essa aceleração é a aceleração no eixo Y. Né? E a aceleração no eixo Y, à medida que ele se descola, né? À medida que ele está se descolando, eu tenho um equilíbrio aqui de forças, né? De modo que em Y, no instante em que ele está se deslocando, não há aceleração no eixo Y. Tá? Significa que a componente PY, que é a componente vertical de P, está se igualando à força peso. Tá? Então, nesse instante, né, no momento em que está se descolando, você tem o equilíbrio das forças. E aí eu vou ter que o peso vezes o seno de θ será igual ao próprio mg. Ou seja, isso aqui é a componente PY e aqui é o peso do objeto. Então, há o equilíbrio entre a componente PY e o peso no momento em que elas estão se descolando, né? No momento em que está
se descolando, né? Isso significa que quando a iminência do bloco se descolar da superfície, eu não tenho força normal e a minha força-peso ela é igual ao PY, que é essa força da componente P vertical. E assim, ele quer saber justamente qual o valor de P, né, para que isso aconteça. Então, o valor de P será igual a M vezes G dividido aqui pelo seno de θ, ou seja, massa é 5,1 kg, vezes a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, dividido por seno de 25. Vou colocar θ aqui, vou colocar θ. Seno de 25. Então, o peso será de aproximadamente 118 newtons. Isso é o valor de P. Tá? Muito bem. Encontramos a força que ele tem que realizar para que o objeto comece a se deslocar, ou seja, comece a descolar da superfície. Tá? Ou seja, acima dessa força, o objeto já se descola da superfície. Então, a partir desse momento, a partir daí, né, ou seja, forças acima dessas, ou seja, acima desse instante, o objeto ele já ganha velocidade também no eixo vertical. Tá bom? Muito bem. E o item C, ele quer saber a aceleração no instante em que ele levanta e perde o contato. Tá? No momento em que ele perde o contato, item C, o movimento que prevalece, né? O movimento que prevalece no caso continua sendo o movimento horizontal para a direita. Tá? O objeto ele continua, né, mesmo com essa força aqui, né? Mesmo havendo já a iminência dele ter o movimento vertical para cima, ele continua tendo seu movimento horizontal. Tá? Então, a força P ela tem essa componente Y, que já está fazendo com que ele suba, que ele se desprenda da superfície, e você tem a força Px, tá bom? Então, nesse instante, qual a aceleração do objeto? A aceleração do objeto, como a gente sabe, depende da força resultante, massa vezes aceleração. E aí, como a gente sabe, essa força resultante, ela continua sendo a força que faz com que ele se desloque aqui para a direita. Então, é a força P cosseno de θ, tá? Massa vezes a aceleração. Agora vejam que esse P aqui é o P que nós encontramos. É o P que fez com que ele começasse o seu movimento de descolamento, digamos assim, né? Ele descolou. Tá? E aí nós temos que a aceleração será P cosseno θ sobre M. A força que nós encontramos P, ela vale 118, cosseno de 25 graus, dividido pela massa, 5,1. Né? A aceleração será, então, aproximadamente aí de 21 metros por segundo ao quadrado. Olha só. Vejam a diferença. O item A, nós calculamos a aceleração quando P era 12 newtons, a aceleração dele foi de 2,21. Olha lá. Quando a força P foi de 12 newtons, a aceleração foi de 2,1. Isso? 2,1. 2,1. No entanto, agora que a força ela foi para 118 newtons, né? Quando a força agora P está em 118 newtons, né? A aceleração 21 metros por segundo. Tá? Então vejam as duas situações.
essa força aqui é a força necessária para que o corpo ele comece a se descolar da superfície. Ou seja, o P aumentou tanto que a componente PY começou a prevalecer sobre o peso, fazendo com que ele subisse. Tá? Então, nesse momento, essa força tinha esse valor e a aceleração do corpo era de 21 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, ok, vamos passar adiante.